Acabamos de ver como a concepção apresentada oferece resposta para um problema que fica irrespondido quando considerado do ponto de vista de Kripke, que é o fato de que descrições definidas associadas a nomes próprios são flácidas, enquanto descrições definidas que não têm um correspondente nome próprio são rígidas. Agora nós vamos passar à última parte, que é a resposta a contra-exemplos. Com uma teoria descritivista reforçada, nós podemos agora responder aos contra-exemplos sugeridos por Kripke, Donnellan e outros ao descritivismo. Eu quero me restringir aqui apenas aos mais importantes. Consideremos primeiro o famoso contra-exemplo kripkeano de Gödel. Suponhamos que Maria associa o nome Gödel à descrição, o inventor do teorema da incompletude. Mas, supõe Kripke, foi descoberto que ele roubou o artigo com o teorema de seu amigo Schmidt, que morreu em circunstâncias não esclarecidas, tendo então publicado o teorema em seu próprio nome. Kripke diz então que para o descritivista, para Maria, Gödel deveria ser Schmidt. Mas todos nós sabemos que mesmo nesse caso, Gödel não passaria a ser chamado de Schmidt. Maria não passaria a chamar Gödel de Schmidt ou achar que Gödel é Schmidt. Considerando nossa regra de identificação para Gödel, vemos que Schmidt está bem distante de satisfazer tal regra. Assim nós temos uma resposta, pois a pessoa que satisfaz a descrição localizadora para Gödel continua a ser o homem que nasceu em 1905 em Brünn, que estudou em Viena, foi para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos em 1940 pela Transiberiana e morreu em 1976 em Princeton. Aqui não muda nada. A condição é totalmente satisfeita. Além disso, Gödel continua a satisfazer parcialmente, digamos em 2/3, a regra de caracterização para Gödel, pois a descoberta do teorema da incompletude não foi a única coisa relevante que ele fez como lógico. Ele também teve outras contribuições. Outro exemplo engenhoso de Donnellan é o de Tales. Digamos que associamos a Tales a descrição, o filósofo que diz que tudo é água. Suponha que, na verdade, exista em Mileto um sábio cavador de poços chamado Tales, que, cansado de sua profissão, disse: "Quem me dera se tudo fosse água, para eu não ter de cavar esses malditos poços." E um estrangeiro de passagem ouviu isso e, não entendendo direito o dialeto, traduziu como: "O filósofo Tales disse que tudo é água." Uma confusão que passou para Heródoto e Aristóteles, chegando até os nossos dias. Mais ainda, escreve Donnellan, suponhamos que um eremita que viveu em um tempo imemorial realmente sustentou que tudo é água. Ora, se o descritivismo fosse válido, nós deveríamos dizer que o nome Tales deve se referir agora ao eremita. Contudo, não diríamos que com esse nome estamos nos referindo realmente ao eremita. O que dizemos é que, infelizmente, Tales foi mesmo um cavador de poços e não, como pensávamos, o primeiro filósofo grego. E nem a pessoa que diz que tudo é água. Essa última intuição só é explicada pela teoria causal histórica, que mostrará que o cavador foi Tales, porque foi assim batizado e que está na fonte da cadeia causal adequada que chegou até nós. Nossa resposta é que muitos nomes têm uma história causal e que essa história causal pode ser tão importante que deve ser incluída na descrição caracterizadora. Esse é o caso de Tales. Fora do contexto histórico, a descrição "o filósofo que disse que tudo é água" não tem nenhum valor. Seria mesmo ridículo alguém dizer uma coisa dessas. Por que nos lembrarmos de alguém que disse o que hoje seria visto como uma grande tolice? Resposta: a importância dessa descrição está no seu papel na história da filosofia.
Por isso, a descrição caracterizadora de Tales deve incluir os mais importantes elementos da história causal, por exemplo, como o primeiro filósofo grego que originou a doxografia legada por Aristóteles e outros, onde ele é referido como tendo posto a água como princípio. Se percebemos isso, torna-se claro que Tales deve ser o cavador de poços, pois, primeiro, ele satisfaz em suficiente medida a descrição localizadora para Tales, continua sendo satisfeita. A pessoa que viveu em Mileto em 591 a.C. até 485 a.C., tendo provavelmente visitado o Egito. É o que nós sabemos da vida de Tales, mais ou menos. Segundo, satisfaz ao menos parte da descrição caracterizadora, que seria o que a doxografia legada por Aristóteles e outros refere como sendo o primeiro filósofo grego, tendo afirmado que a água é o princípio de tudo. Ora, mesmo tendo sido descoberto que ele não foi filósofo, mas um cavador de poços, que não disse que a água é o princípio, ele continua sendo a pessoa referida na doxografia como sendo tal e tal. Por outro lado, o eremita de Donnellan satisfaz apenas muito parcialmente a descrição caracterizadora. Embora, tendo dito que tudo é água, ele não foi referido pela doxografia, nem por Aristóteles, nem nada. E não satisfaz também absolutamente nada da descrição localizadora. Ele viveu num tempo muito mais remoto, diz Donnellan. O cavador de poços continua assim sendo o candidato que de longe satisfaz mais completamente a regra de identificação para o nome Tales, e portanto deve ser escolhido como sendo o verdadeiro Tales. Então, essa é a razão pela qual, para nós neodescritivistas, o cavador de poços é Tales. Ainda outro contra-exemplo conhecido é o de nomes semificcionais, como Robin Hood ou Jonas. Eu prefiro Robin Hood, porque Jonas, utilizado por Kripke, dizem os estudiosos da Bíblia, é completamente ficcional. Robin Hood serve aqui. Nós sabemos que provavelmente existiu alguém no século XII ou XIII que originou causalmente as muitas histórias sobre Robin Hood. Mas não sabemos nada de certo sobre Robin Hood. Existem dezenas de teorias diferentes que vocês podem procurar. Alguns supõem que ele não viveu na floresta de Sherwood. Há quem sugira que ele não foi um fora da lei, mas amigo do xerife. Há até quem diga que ele sequer se chamava Robin Hood. Portanto, não se sabe se alguma descrição se aplica. Portanto, a única teoria que explica a existência de uma referência real para esse nome é a teoria causal histórica. Nossa resposta neodescritivista é que o nome próprio semificcional abrevia dois tipos de descrição, ficcionais e não ficcionais, mais ou menos conhecidas. Em alguns casos, como Santa Claus, se não me engano, nós sabemos quais são as descrições ficcionais. Em outros, como Robin Hood, nós não somos capazes sequer de distinguir as descrições ficcionais das não ficcionais. É uma suposição de que se trata de um nome semificcional. Mas supomos que não sejam nomes puramente ficcionais. Nesse caso, é possível também que a investigação histórica pudesse, em princípio, encontrar as descrições próprias. Se isso acontecer, nós seremos capazes de encontrar as descrições não ficcionais e distingui-las. Suponha que descobramos que um tal de Robin Hood existiu no século XIII, que foi um injustiçado que viveu na floresta de Sherwood e ajudava os pobres. Isso já satisfaz o pouco que conhecemos das regras localizadora e caracterizadora para a aplicação do nome próprio Robin Hood. A nossa situação é um pouco semelhante à de quem pensa que Feynman foi um cientista, um físico. Nós não temos maiores conhecimentos, mas nós podemos, em princípio, adquiri-los. Ou talvez não. Mas suponha que ao invés nós descobramos que o primeiro escritor a imaginar a história fosse inspirado no valente comportamento de seu cão Robin,
que costumava ir caçar com ele na floresta de Sherwood. Nesse caso, não diríamos que o cão batizado Robin foi Robin Hood. Diríamos que o nome Robin Hood é o de um mero caráter ficcional. Nossa regra de identificação explica isso. Um cão não pertence à espécie humana, que é a condição de que X pertença a uma classe C de objetos. Mas parece que, de acordo com a teoria causal, o nome deveria continuar a ser considerado semificcional, devendo o cão Robin ser o Robin Hood real, pois afinal ele foi até mesmo batizado com o nome de Robin. Mas isso é contraintuitivo. Um último exemplo que eu retiro de Donnellan. James é um velho amigo da família que está de visita. Ele quer conhecer o mais novo membro da família, um menino de 3 anos que está dormindo no quarto acima. O garoto é acordado. James diz: "Oi, pequeno", e a criança volta imediatamente a dormir. No dia seguinte, os pais perguntam: "O que você achou de James, a criança?" E a criança, que mal se lembra de ter sido acordada, responde: "Achei James simpático." Para Donnellan, a criança se refere a James sem o auxílio de descrições. Portanto, isso prova que a referência é causal. Nós diríamos que a criança não se refere propriamente a James, pois sequer o reconheceria se o visse. Trata-se de uma referência parasitária do tipo já considerado por nós. A referência depende do reconhecimento de James por usuários privilegiados do nome, que são os pais. A criança já tem descrições vagas. Ela sabe que James é uma pessoa, a que acordou ontem à noite e, conhecendo a regra metadescritivista, consegue inserir o nome no discurso. Se nada disso fosse o caso, se a criança não tivesse recordação alguma, ela estaria apenas mentindo e não se referiria a nada sequer de modo parasitário. Conclusão. A presente teoria é a única que explica de maneira satisfatória o mecanismo de referência dos nomes próprios. As outras oferecem esboços explicativos. Bibliografia: Outline of Theory of Name, Proper Names, capítulo 2 de meu livro Lines of Thought, Rethinking Philosophical Assumptions.